Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao estudo aí da química, né? Na parte de ciências. A gente continuando no estudo da química, a gente parou, né? A gente fez aí a questão, estudamos a parte da composição química e principalmente a leitura dos elementos de acordo com a tabela periódica, né? E aí agora a gente começa a tentar entender como que esses elementos vão se unir a outros elementos, né? Porque tudo que a gente conhece hoje, ele é, né? São substâncias, né? Composições de vários átomos. E até agora, tudo que a gente viu são apenas átomos, né? Ou só o carbono, só o oxigênio, só o hidrogênio, só o potássio, só o fósforo e por aí vai. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho como que um se une ao outro, formando arranjos aí que a gente chama de moléculas, né? E no caso, que vão formar substâncias e por aí vai. Então vamos lá. Ligações químicas e mudanças de estado. Ah, outra coisa. Nessa aula, eu vou pedir especificamente que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem pelo livro. Por quê? Porque eu estou sem acesso à internet e nesse momento exato e não consigo fazer o acompanhamento então da página ali na tela como eu costumo fazer. E também não consegui acessar imagens para montar o slide aqui, né? Só conseguiria digitar. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem o livro e vão acompanhando aí no livro junto com a minha leitura. Então, vocês não precisam nem ficar olhando para a tela, porque só vai aparecer o professor ali falando. Se ficar alguma dúvida ou quiser prestar atenção mais, volta e assiste, né, olhando o que o professor está falando ali. Mas, de todo caso, a gente vai fazer a leitura e a explicação do livro. Então, tenha o seu livro em mãos aí, né? Na página 136, então, capítulo 7, né? Ligações químicas e mudança de estado. Eu vou até colocar aqui no slide, porque se você por algum momento aí tiver na dúvida, capítulo 7, né? Então, página 136. Então fica aí a configuração aqui do meu Windows, ele não sei porque ele não reconhece no Word, no Office, né, no pacote Office, ele não reconhece as palavras em português, mesmo estando aqui em português o, a situação aqui do programa, né, tá tudo em português. O próprio programa é em português, mas a configuração dele, por algum motivo, ele não reconhece. Então, a gente começa aí da página 136 do capítulo 7, ligações químicas, beleza? Então vamos lá. Você já deve ter visto cosméticos como mostrado na figura aí, né? Daí tem uma figura com o que parece ser alecrim, e aí tem uns sabonetes, tem óleos ali, né? Sais de aparentemente parece sais, né, dentro dessa cuiazinha aí. E vamos lá o que ele fala. Ó. Ou alimento sendo anunciado como produtos sem química, né? Beleza. Você acha que é possível existir um produto sem química? Eu acho que não, né? É difícil porque tudo é químico, tudo são elementos químicos, né? As substâncias químicas estão por toda parte, não apenas em certos produtos. Todos os materiais com os quais temos contato, como a água, os metais, os alimentos e o nosso próprio corpo, são formados por substâncias ou compostos químicos. Apesar de serem conhecidos 118 elementos químicos, contando os naturais e os artificiais, há milhares de substâncias diferentes. E cada ano, mais substâncias são produzidas em laboratórios. Por quê? Porque o conceito de substância é ligações entre elementos. Então, assim, eu tenho 118 elementos que podem ser arranjados, né, organizados de formas diferentes. Então, eu tenho uma infinidade de substâncias possíveis aí de ser produzidas com combinações distintas desses elementos químicos, né? Nesse capítulo, veremos como os átomos podem se unir e originar essa quantidade de substâncias químicas diferentes. Veremos ainda como a mudança de temperatura afeta a organização de átomos e moléculas de substância. Essa altura do campeonato, vocês já aprenderam, né, que
O grau de agitação de molécula varia de acordo com a temperatura, ou seja, um grau de agitação desses átomos no arranjo, né? Então, tudo isso interfere na produção ou na ligação química dessa substância com outras, né? Então, olha só, tem aí do lado direito da página, então, para começar, né? Para começar aí, tem 5 perguntinhas básicas que você em casa deve tentar responder sem continuar, sem antes estudar essa matéria. Então, o que vocês vão ter que fazer? Lê essas perguntas e tenta responder sinceramente elas, para que depois, durante o estudo do capítulo, você perceba, né, se seu conceito de vida aí, de mundo, estava correto, não condizia com aquilo que você aprendeu agora ou não. Beleza? Então vamos lá. Página 137, agora a estabilidade dos gases nobres. No capítulo 6, vimos que os gases nobres são encontrados livres, né? Ou seja, eles não se combinam naturalmente com outros átomos. Então veja a figura 7.2, é a figura dos balõezinhos aí, né? O gás hélio contido em cada balão é um gás nobre, formado por um imenso número de átomos de hélio livres. Quer dizer, esses átomos não estão ligados a nenhum outro átomo, né? Isso é um conceito de gás nobre, né? São os gases estáveis, né? Elementos químicos estáveis, lembra? A gente tem elementos que na última camada eletrônica possuem 8 elétrons, ou seja, ele está em equilíbrio constante. Muito dificilmente você vai unir esse elemento químico a outro, porque a gente vai descobrir um pouquinho mais para frente aí. O fato de os gases nobres não estabelecerem ligações químicas naturalmente chamou a atenção dos cientistas. Quando esses átomos foram estudados, percebeu-se que apresentam uma semelhança. Todos os gases nobres possuem um número máximo de elétrons na última camada eletrônica. No capítulo anterior, vimos que as camadas eletrônicas são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. A primeira camada, a camada K, no caso do hélio, camada K é a mais próxima do núcleo do átomo e a camada Q é a mais distante, até aí sem novidade pra gente. No caso do hélio, a última camada é a K, cujo número máximo de elétrons é 2. Nos demais gases nobres, o número máximo de elétrons da última camada é 8, né? Porque todas as outras camadas, que não seja a K, cabem mais do que 8 ou até 8, né? A L, por exemplo, é só 8, mas é 8, número fixo de 8. Então, os gases nobres têm a característica de ter sempre a última camada completa com o número 8, tirando aí o caso do hélio, que é 2. Mas como a camada única K cabem só 2 e ele tem só 2 elétrons, significa que ele está em equilíbrio também, né? Então, tem uma figurinha ali, aí de baixo, na 7.3, representando de forma esquemática a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de argônio, que é também um gás nobre. Note que há 8 elétrons na última camada, que é a camada M ali, né? Então, tem 8 elétrons nela também. Os átomos dos elementos que não são classificados como gases nobres não têm a última camada preenchida com um número máximo de elétrons e raramente são encontrados livres da natureza. Essa observação levou os cientistas a concluírem que os átomos que não são gases nobres se combinam com outros átomos, adquirindo estabilidade. Ou seja, se os elementos que estão estáveis, como os gases nobres, tendem a se manter assim, os elementos que não estão estáveis tendem a querer se manter estáveis. E para isso eles têm que se unir a outros elementos para manter essa estabilidade, beleza? Assim, para adquirir estabilidade, um átomo deverá ganhar ou perder elétrons para ficar com 8 ou 2 elétrons na última camada, sendo que 2 elétrons na última para elementos que têm apenas 2, que é o caso aí do hélio e do hidrogênio, tá? Dependendo do seu número atômico. Isso geralmente acontece quando um átomo se liga ao outro. Nesse capítulo serão apresentados então 3 tipos de ligações que os átomos podem formar, obtendo estabilidade: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Beleza? Então, o que a gente precisa saber até aqui? Saber que os elementos químicos tendem naturalmente a manter uma estabilidade. O que significa estabilidade? Possuir pelo menos 8 elétrons, né? Possuir
não pelo menos, mas possui exatamente 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio e do hidrogênio, por exemplo, que só tem a camada K, que cabe em 2. Então eles tendem a manter uma estabilidade mantendo 2 e não 8, obviamente. Qualquer outro elemento que tenha mais de uma camada, eles tendem a manter a sua estabilidade com 8 elétrons. Isso é a chamada regra do octeto. A gente vai estudar mais para frente aqui. Para os átomos conseguirem manter essa tal estabilidade que a gente está falando, eles precisam, né, manter essa quantidade exata de elétrons na última camada. Significa que os elementos que não têm essa quantidade de elétrons na última camada, eles podem de alguma forma pegar elétrons de outros elementos para tentar manter 8 na última camada. E aí, para isso acontecer, podem acontecer de 3 maneiras principais. São as 3 maneiras que a gente vai ver aí para frente. Então vamos lá. Antes da gente começar as ligações em si, tem um texto aí, né? Conexões, ciência e história. Então, a descoberta dos gases nobres. Em 1894, o cientista escocês William Hunsey, de 1852 a 1916, né, da figura aí, a fotinha dele, que foi a legenda, né? William Hunsey, cientista que descobriu o argônio em seu laboratório. Então, olha só, ele descobriu um novo elemento encontrado no ar e constituído por átomos isolados. Por apresentar baixa reatividade, o elemento foi chamado de argônio, do grego argon, que significa inerte, ou seja, não reage, né? Nos anos seguintes, os outros gases monoatômicos foram descobertos, ou seja, monoatômicos, né, gases formados por um único átomo, né? São os gases nobres. E quando ele fala aí átomos isolados, significa que ele não estava unido com outros átomos, né? Então apresentava a característica de ser um átomo estável naturalmente. A descoberta dos gases nobres teve 2 principais consequências. Uma delas, de caráter teórico, foi o melhor entendimento da estrutura atômica. Em 1916, para explicar por que os gases nobres não costumavam se combinar com outros elementos, os cientistas estadunidenses Gilbert Lewis e Irving Langmuir, com o alemão Walter Kossel, formularam a teoria do octeto, que a gente acabou de falar lá atrás, né? Antes deles, o físico Niels Bohr já havia proposto que os átomos possuem diversas camadas eletrônicas, nas quais os elétrons circundam o núcleo, e que os gases nobres, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na última camada. Partindo dessa proposição, os autores da teoria do octeto propuseram que os átomos com 8 elétrons na última camada costumam ser estáveis. Eles afirmaram também que os demais átomos tendem a se combinar com outros, perdendo ou ganhando elétrons em sua camada externa, né, a última camada. Essa regra pode ser usada em alguns casos para encontrar a fórmula de certos compostos, mas não se aplica a todos os elementos da tabela periódica. Outra consequência da descoberta dos gases nobres, de caráter prático, diz respeito ao seu uso comercial. No final do século XIX, o argônio passou a preencher o interior das primeiras lâmpadas elétricas, a fim de impedir que o seu filamento reagisse com oxigênio e entrasse em combustão. Um uso mais recente do argônio é a extinção de incêndios em ambientes com materiais delicados, como eletrônicos e acervos de museus, por não reagir com eles. Outro exemplo são os balões dirigíveis, como o da figura 7.5 aí, né, que é um dirigível de gás hélio ali, né, que antecederam um avião. Inicialmente, eles continham no seu interior o gás hidrogênio, que é altamente inflamável. Após 1937, quando o incêndio num dirigível alemão causou a morte de todos seus ocupantes, eles passaram a conter gás hélio, que não é inflamável, né? Então, é o desenvolvimento tecnológico, né, pessoal? A primeiro momento você pode pensar, nossa, mas se o hidrogênio era altamente inflamável, por que usar hidrogênio e não hélio? Porque as coisas são assim, a gente vai testando, né? Vai usando, e vai criando, e vai produzindo. É como se você estivesse na sua casa hoje e você quisesse bolar alguma coisa aí. Imagina, sei lá. Vamos usar um exemplo, né? Ah, eu vou bolar um dispenser de ração pro meu cachorro. Vou fazer caseiro aqui, um negócio que eu possa pôr a ração ali. Eu não precisa ficar colocando ração para ele todo dia. Né? Você tá na quarentena aí, o seu pai, todo dia de manhã, sua mãe vira pra você e fala assim:
põe ração pro seu cachorro, e blá blá blá. E aí você já tá de saco cheio de fazer isso, né? Então o que você pensa? Poxa, eu vou bolar um esquema para eu resolver esse meu problema. Vou bolar um esqueminha que forneça pro meu cachorro, né? Eu ponho ração uma vez só, enche aquilo ali e a ração vai caindo lá no pote e, né? Eu não preciso ficar colocando ração todo dia vai ter ração pro cachorro. É um exemplo de como as coisas funcionam no mundo, né? No mundo isso acontece muito. E aí, você bola lá um esquema, você faz um esquema de madeira, tem umas madeiras lá na sua casa, você faz um tubo de madeira que cai a ração. E aí, meu, você deixa lá, deu certo, funcionou. Você acha que você vai aprimorar isso aí de alguma forma em algum momento? Muito provavelmente não. Você fez, está funcionando, acabou, resolveu o seu problema, é aquilo ali. Só que aí num certo dia, por ser madeira aquela ração começa meio que mofar ali dentro, né? E o seu cachorro pode até ter uma infecção e ficar doente ali por causa disso. Mas até aí você nem sabe o que está acontecendo. Até que um dia seu cachorro morre, né? E aí você descobre lá que seu cachorro morreu por uma infecção de ração estragada, né? E aí você pensa, poxa, mas a ração do meu cachorro é tão... Eu sempre, né, compro ração boa e tal. Só que aí você vai lá e já que ele morreu, você vai se desfazer daquelas coisas que estão lá, né? E aí quando você tira o negócio de madeira que você fez lá pra cair a ração, você descobre que aquilo lá tá tudo mofado, estragado por dentro, porque a madeira juntou umidade. E já era, né? Você regaçou tudo aí, você tacou fogo no parquinho, né? E aí o que acontece? O seu pai ou sua mãe vê aquilo lá e fala, nossa filho, que coisa, hein, não sei o quê. Por que você não fez com um tubo de plástico que não tem perigo de apodrecer desse jeito a ração? Aí você, né, tem aquele... Nossa, se eu tivesse pensado nisso desde sempre, seria muito mais fácil eu ter colocado já o tubo de plástico, ao invés de cortar a madeira, fazer o negócio, pregar. Teria sido muito mais simples e não teria dado esse problema. Ou seja, é a mesma situação aqui, né? Tem soluções que elas só aparecem depois que você pensa bastante naquilo. Até aquele momento, o uso do gás hidrogênio era, pô, perfeito, tá fácil acesso, barato, tá funcionando. Até o momento que acontece alguma coisa desse tipo e você tem que pensar em novas propostas para realizar aquilo e descobre que existia já uma ideia melhor que essa, né? Poderia ser melhor que essa, mas ninguém pensou. Ficou, passou batido e fatalmente são assim, é assim que as coisas acontecem e é assim que o mundo, né, caminha e evolui ao longo do tempo, beleza? Nesse texto aqui é muito bacana essa parte aqui que vocês têm que saber, tá? Ó, vou até ler de novo aqui. Partindo dessa proposição, os autores da teoria do octeto propuseram que os átomos com 8 elétrons na última camada costumam ser estáveis. Eles afirmaram também que os demais átomos tendem a se combinar com os outros, perdendo ou ganhando elétrons em sua camada externa. E essa regra pode ser usada em alguns casos para encontrar fórmulas de certos compostos, mas não se aplica a todos os elementos. Ou seja, o que a gente vai trabalhar daqui para frente, obviamente todos vão ser possíveis, né? Realizar esse tipo de ligação e equilíbrio. O que a gente precisa ter em mente aqui já, ó, que, primeira regra do octeto, eles têm que manter 8 elétrons na última camada para se manter estáveis. Segunda regra, se eu não estou estável, eu tenho tendência a ganhar elétrons de um elemento ou perder. Como que eu sei quem vai ganhar ou quem vai perder elétrons? Geralmente é pela questão energética. Pensem comigo, eu tenho a última camada, cabem 8 elétrons, certo? Pensa numa questão energética. Se eu tenho um elétron na última camada, o que você acha mais fácil? Eu ganhar 7 elétrons ou eu perder um elétron para manter meu equilíbrio? Obviamente, é muito mais fácil eu perder um elétron, né? E manter a minha penúltima agora como última completa. Estou estável. Agora pensa no caso contrário. Eu tenho um elemento químico que na última camada tem 7 elétrons e não 8. O que é mais fácil? Eu perder cada um dos meus 7 elétrons ou receber apenas um elétron e ficar estável? É muito mais prático, vantajoso energeticamente para mim receber esse um elétron. É o equilíbrio natural das coisas aí que a natureza, né, criou. Ou seja, os átomos que tem. Então se a gente tem um número de 8, se a gente estiver falando de 4 para cima, né, 5, 6, 7 elétrons, é muito mais fácil eu receber elétrons.
Se eu estou falando de 4 para baixo, 3, 2, 1, é muito mais fácil eu desprender desses elétrons e liberar elétrons. Se eu tenho 4, que é um número meio, então tanto faz. Se o elemento químico que estiver mais próximo de mim tiver 4 também, vamos se juntar e já era. Aqui você já consegue entender os conceitos das ligações. Olha para vocês verem, a gente tem uma ligação química de elétrons que é de quem perde elétron. Eu tenho ligação química, né, distribuição de elétrons de quem precisa receber. E tenho casos onde eu preciso compartilhar os elétrons. Né? Se eu tenho 4 e o cara tem 4, e se a gente compartilhar? E eu fico com 8 e ele usa os mesmos 8. Ou seja, você já vai criando aí o entendimento de como essa coisa vai funcionar lá para frente. Então vamos lá. Página 139 aí, ligações químicas. As características das substâncias dependem da forma como os átomos que as compõem estão combinados, ou seja, como estabelecem ligações químicas. Por exemplo, sódio metálico é branco prateado e, em contato com a água, produz uma reação rápida e violenta, liberando hidrogênio, que é o caso da figura 7.6 aí, né, dos dois potes aí. O gás cloro é verde e em determinada concentração é venenoso. Entretanto, o cloreto de sódio, o principal componente do sal de cozinha, que é formado pela ligação de átomos de sódio e átomos de cloro, não reagem violentamente com a água, como o sódio metálico, e não é venenoso, como o gás cloro. Olha para você ver como que, né, as características químicas dos elementos são completamente mutáveis em relação ao arranjo molecular que ele se encontra com outras substâncias, né? Esse aqui é um exemplo claro, né? O sódio metálico com a água aí liberando, né, calor, né, e liberando esses átomos de hidrogênio aí na forma de calor. Agora, tem o mesmo caso do cloro, que é extremamente, né, venenoso, e o cloro junto com o sódio, né, que é o cloreto de sódio. E é o sal de cozinha que a gente come aí todo dia. Ou seja, características dos elementos puros são diferentes de características desses elementos combinados em arranjos diferentes. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso aí. Então, vamos lá. A ligação iônica. O átomo de sódio tem um elétron na última camada. Ou seja, a gente já falou, né? O cara que tem um elétron na última camada é muito mais fácil ele perder um elétron. E o átomo de cloro possui 7 elétrons na última camada. Ou seja, tem um cara precisando receber um e tem um cara que precisa perder um. Logo, né? Qualquer corintiano com 2 neurônios colados com chiclete aí já consegue imaginar o quê? Ah, vai rolar uma troca-troca aí, né? O cara vai dar um elétron pro outro. Então, olha só. Considerando esse fato, se em uma situação hipotética esses dois átomos entrassem em contato, um elétron do átomo de sódio passaria para o átomo de cloro. Veja a figura aí de baixo, então. Ó. Eu tenho um átomo de sódio, 11P. O que significa 11P? 11 prótons. 11 prótons significa o meu número atômico. Beleza? Show de bola até aí. Aí eu tenho um átomo de cloro, 17P. Ou seja, 17 prótons, 17 é o meu número atômico. Então eu tenho o sódio e tenho o cloro. Para representar isso graficamente e ficar muito fácil de visualizar, eu tenho as minhas eletrosferas representadas e os meus elétrons como essas bolinhas azuis aí, certo? Então pensa no seguinte, eu tenho 11P distribuídos, se eu sei que é 11P, 11 prótons ali, eu sei que ele tem quantos elétrons? 11 elétrons, né? Naturalmente. Aí, olha lá os 11 elétrons distribuídos. Camada K, 2, camada L, 8. Ou seja, 2 com 8, 10. Sobra 1. Tenho 1 na próxima camada, que é a camada M. KLM. Ou seja, esse 1 da camada M, ele está instável. Está deixando esse átomo instável. Que ele tende a manter 8 na última camada. Então, o que ele vai querer fazer? Perder esse 1 elétron. E aí eu tenho um cloro com 17P, 17 número atômico, 17 prótons. Se eu tenho 17 prótons, eu tenho quantos elétrons? 17 elétrons. Se eu pegar 17 elétrons e distribuir nas camadas do cloro, o que eu vou ter? Camada K com 2, camada L com 8, 10. Sobraram 7. Se eu tenho uma última camada com 7, eu tenho que
receberam um elétron para manter equilíbrio. Ou seja, deu match aí total, né? Esses dois átomos. Então olha o que vai acontecer. Quando os dois se aproximam e se encostam, um elétron do sódio vai passar para o átomo de cloro, mantendo a estabilidade dos dois, né? Então olha só a conclusão que ele vai trazer pra gente aí. Assim, ambos ficariam com 8 elétrons na última camada, né? Porque se você olhar ali, ó, o sódio ele vai perder um, então a última camada dele não vai ser mais a M, vai ser a L, né? KL. Ou seja, ele vai ter duas camadas, não três mais. Já o átomo de cloro vai se manter com as três camadas que ele teve, só que a última agora tem 8 e está completa, né? Então, olha só, o átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica positiva. Detalhe aí, pessoal. Então, ó, se eu tinha um cara, que é o caso do sódio, 11P. 11P são 11E. Então, tem 11 prótons, 11 elétrons, ele está estável. Esse cara não perdeu um elétron? O elétron não é carga negativa? Então, se eu perder um elétron de carga negativa, o meu saldo agora é como? Positivo, certo? Então, esse meu átomo agora de sódio tem carga positiva. Então, esse íon se tornou um íon do tipo cátion, porque agora ele é positivo, beleza? Então, agora ele não é mais representado apenas pela sigla do sódio Na. Ele é representado pela sigla Na+. Por que mais? Porque ele está positivo. 1+. O certo seria eu representar 1+, porque é um elétron, né, um próton a mais do que um elétron. Porém, assim como na matemática, quando você põe lá x, y, z nas equações, funções, aquela coisa horrorosa lá, você não precisa pôr um x para representar um x, precisa? Não, você põe x. O valor de x pode ser variável lá na sua conta, quando você quer achar o valor de x, mas se você estiver representando um único x, você não vai colocar só x. Se você quer representar o dobro disso, você vai colocar 2x. Ou seja, eu não preciso colocar um 1 na frente, porque eu já sei que é 1. Aqui é a mesma ideia. O Na+ representa um próton a mais, mas eu não preciso representar o número 1. Só que se fosse o caso de eu perder 2 elétrons, aí obrigatoriamente eu teria que colocar Na2+, ou mais 2. Beleza? Para representar que é mais de 1. 1 eu não preciso representar. 2 para mais eu tenho que representar esse valor. E aí o caso do sódio, né, que ficou com outros 8 elétrons na última camada e com carga elétrica negativa, já que ele ganhou um elétron. Ou seja, o cloro, deixa eu ver só aqui o nome dele. O sódio ele perdeu um elétron, mas o cloro recebeu um elétron. Aqui tá errado o livro de vocês, olha que bacana. Né? Dá pra ler, ele colocou assim, ó. Repare aí, a gente está na página 140, a parte superior aí do texto, e aí ele tira duas conclusões. A primeira, átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada, e com carga elétrica positiva, porque ele perdeu um elétron negativo, ficou Na+1, né? E o 1 não precisa representar, foi o que a gente acabou de falar. No item de baixo ele fala, o átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica negativa. Não, o sódio escambau, parceiro. Presta atenção no que você está falando. Quem ficou com 8 elétrons na última camada e ficou negativo é o cloro. Porque foi o cloro que recebeu esse átomo do sódio. Pegadinha do malandro aí do livro, né? Bem erradinha, assim, safadinho. Então, olha só, aqui ele está se referindo ao cloro. Então, risca aí esse sódio que está escrito. É o cloro ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica negativa. Por quê? Porque ele ganhou um elétron que veio do sódio. Logo, agora eu tenho um elétron a mais. E se eu tenho um elétron a mais, eu estou negativo do meu equilíbrio, né? Nesse caso, eu represento com negativo. Então, agora eu tenho um símbolo, e lógico, eu tenho um ânion, porque agora é negativo. Então, eu fico Cl, que é a representação do elemento cloro. E agora, ao invés de eu colocar um mais, eu coloco um menos, porque agora eu estou negativo. Então, é Cl menos. Preciso colocar menos 1 ou 1 menos? Não, porque eu já sei que representa 1. Se forem 2 ou mais, vou colocar Cl menos 2 ou 2 menos, 3, 4, seja lá quantos forem. Beleza? Então, olha só. Tanto o átomo de cloro como o átomo de sódio, agora íons, porque eles desequilibraram,
passam a ter uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, com 8 elétrons na última camada. Por que semelhante? Porque apresenta a mesma característica agora, né, de estabilidade. Aqui, ó. Por terem cargas de mesmo valor, mas de sinais opostos, os dois íons se atraem e formam uma ligação química chamada ligação iônica. Essa atração entre os íons de sódio e os íons de cloro forma o cloreto de sódio, uma substância iônica também chamada de composto iônico. A organização dos íons cloreto e dos íons de sódio forma um aglomerado, ou um agregado iônico, né? Representação aí da imagem da 7.8, que é o potinho, o saleirinho caído aí, né? Então, olha só. Representação do agregado iônico de cloreto de sódio. Os íons que compõem o cloreto de sódio não são esferas, nem têm o tamanho e as cores da ilustração. Mas a representação tenta mostrar o que seria esse arranjo organizado estável, que são esses conjuntos de bolinhas verdes e roxas aí, né? Tá vendo? Com o exemplo do cloreto de sódio, vimos que é preciso que dois átomos formem íons de cargas opostas para que a ligação iônica ocorra. Então, eles alcancem uma configuração estável. Ou seja, é preciso que um dos átomos tenha tendência de perder elétrons e o outro tenha tendência de ganhar elétrons. Pessoal, é exatamente essa característica que define uma ligação iônica. Eu tenho que ter átomos que, para se manterem estáveis, um tem que perder e o outro tem que ganhar elétrons. Se a ligação química for do tipo que um perdeu e o outro ganhou, para manter o equilíbrio, que é o caso que a gente acabou de estudar, é ligação iônica. Qualquer elemento químico que se unir dessa forma é um composto iônico, beleza? Então, se for o caso, grifem essa última frase aí, que ela é a definição ideal aí. Como os metais têm em geral, agora olha para você, ele vai trazer as características disso lá na tabela periódica, então presta atenção aí, ó. Como os metais têm em geral 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, e os não metais costumam ter 5, 6 ou 7, a ligação iônica geralmente acontece entre um metal e um não metal, porque eles têm as características que se combinam, né? Então, assim, olha aí, ó, a tendência do metal tende a perder elétrons, porque ele só tem 1, 2 ou 3 na última camada. E os não metais têm 5, 6, 7. Lembra quando eu falei de que era mais fácil eu ganhar elétrons se eu tiver de 4 ou mais, e é mais fácil eu perder elétrons se eu tiver 4 para baixo? Exatamente isso. Quem tem essas características? Metais e não metais. Então, a tendência deles se unirem é muito grande, beleza? Ela também pode ocorrer entre o metal e o hidrogênio. Por que pode acontecer entre o hidrogênio também e o metal? Porque o hidrogênio só tem um, né? O número de prótons dele é 1 e ele só tem a camada K, então ele tende a receber um ou perder um elétron. Por isso que o átomo de hidrogênio está ligado em vários compostos. Porque é como se ele fosse um coringa aí, né? Ele só tem um de uma camada que cabe em 2. Então para ele tanto faz doar 1, receber 1. Se eu quiser fazer um composto com várias doações ou várias recepções de elétrons, eu vou colocando hidrogênio naquilo e vou juntando e vou mantendo estável. Beleza? A ligação iônica pode ser representada pela carga elétrica de íon e pelos elétrons da sua última camada, que são indicados por bolinhas, asteriscos, cruzes ou os outros símbolos. Agora ele está mostrando para a gente aqui como que a gente representa isso no papel, tá? Veja como ficam essas representações para o cloreto de sódio. Na última delas, apresenta os elétrons na última camada do cloro e estão indicadas. Repare aí, pessoal. A gente tem Na+, está entre colchetes, e o Cl- entre colchete. Por quê? Porque eles estão separados. Beleza? Se eu colocar NaCl, significa que é um átomo já unido. Então, para eu representar que eu ainda não estou unido um ao outro, eu tenho que colocar eles separados. E a forma para eu separar uma coisa da outra é igual na matemática. Como que você separa uma conta da outra dentro da mesma equação? Você não põe entre parênteses? Se você quiser pôr outra conta dentro dessa conta que esteja fora de uma terceira conta, você não põe parênteses e depois um colchete? E se for o caso, depois uma chavinha? E se você precisar fazer isso 5, 6, 7 vezes, você vai
colocando outros elementos para separar isso aí. Não é esse esquema que vocês aprendem em matemática lá desde o quinto, sexto ano? Então é esse conceito que você vai trazer aqui. Se você quiser separar elementos dentro de uma mesma equação, você vai colocar eles entre parênteses, para eu saber que eles não estão unidos. Porque eu já sei que NaCl é cloreto de sódio, que a gente acabou de estudar, uma ligação iônica, um composto iônico, certo? Então se eu vou representar Na e o Cl, o sódio e o cloro, numa equação, se eu colocar eles separados, mas se colocar tipo um espaço só entre eles, a pessoa que vai identificar isso, ela não sabe se sua fonte, né, a forma como você escreve é assim, ou se é o mesmo elemento. Ele não consegue identificar. Então, para simplificar essa leitura, eu tenho que colocar entre parênteses para eu saber que eles estão separados. E quando eu colocar sem parênteses, significa que eles estão unidos. Beleza? Então, repara aí na equação. Ele traz, ó, Na entre parênteses, Cl entre parênteses. Ou NaCl ou Na mais Cl, e colocou aquelas bolinhas. O que significa isso? Todas essas representações significam a mesma coisa. Repare aí, ó, quando eu coloco entre parênteses Na mais Cl menos, significa que eu tenho um sódio que perdeu um elétron e um cloro que ganhou um elétron. Quando eu coloco Na mais Cl menos, significa que eles estão juntos, mas também já perderam e ganharam os elétrons. Ou se eu posso ainda colocar o Na mais Cl menos, e aí no Cl eu tenho umas bolinhas pintadas. Essas bolinhas representam quantos elétrons eu tenho na última camada. Repare que eu tenho 8 bolinhas. Ou seja, se eu tenho 8 bolinhas, eu estou estável. Mas por que tem aquele menos? Porque significa que naturalmente era para ele ter 7 bolinhas. E ele ganhou uma bolinha a mais aí, então ele tem aquele menos para representar isso. Beleza? Então olha só, esse tipo de representação dos compostos químicos é chamada fórmula química. A fórmula química indica a quantidade e o tipo de átomo que forma o composto. A determinação da fórmula química de um composto iônico é feita da seguinte maneira: o número de carga do cátion fica sendo o índice do ânion e vice-versa. Veja, quando for número 1, ele não precisa ser indicado, como eu já falei. Assim, o cloreto de sódio é representado pela fórmula NaCl. Essa fórmula, chamada fórmula unitária, indica que qualquer amostra do sal, para cada íon de sódio, vai ter um íon cátion. Beleza? Pessoal, o que significa essas setinhas aí? Significa o seguinte. Repare que ali, ó, eu tenho Na1 na reação, depois da seta. Na1Cl1, tá vendo? Antes disso, eu tenho Na1 mais Cl1 menos. Significa que isso é inversamente proporcional, pessoal. O número de baixo representa quantos átomos desse elemento eu tenho. Vocês já sabem disso pela fórmula da água. Vocês não sabem que a água é H2O? Esse 2 normalmente não aparece embaixo assim? Não aparece H2O na mesma fonte. Aparece sempre o 2 mais baixinho ali, né? Entre as duas letras, não é isso? O que representa isso? Vocês já sabem que a água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, certo? Ou seja, o 2 representa a quantidade de átomos daquele elemento que está na minha fórmula. Então, o que eu quero dizer aí é que esse valor é sempre proporcional na ordem inversa, em ligações iônicas. Como assim, professor? Assim, ó, se eu pegar um átomo de sódio e um átomo de cloro e for representar a quantidade deles, ficaria Na1Cl1. Não concorda? Porque eu peguei um átomo de cada e eles se combinaram perfeitamente. Deu match ali. Ou seja, quando eles se combinaram, eu não fiquei uma carga positiva e uma carga negativa? Então eu fiquei Na1 mais Cl1 menos, certo? Repare que esses valores são proporcionais aos valores da quantidade de átomos lá embaixo. Por isso que essa setinha está mostrando isso. Tá vendo? Ó? Eu tinha um Na que passou proporcionalmente para o Cl1 menos. E a mesma coisa do Na para o Cl e do Cl para o Na. O que isso significa? Que toda ligação iônica, você pode pegar, faz aí agora, pega o seu caderno, pega a tabela periódica da página 126, vai lá, pega um metal e um não metal. De preferência que se combinem perfeitamente. Por exemplo,
pode pegar aí dois elementos que se combinem perfeitamente de acordo com o último número da camada, né? Porque aqui a gente não tem um que precisava doar 1 e um precisava ganhar 1. Faz a mesma coisa com 2, 3 elementos ali. Represente eles, veja quantos elétrons tem na última camada e faça no seu raciocínio lógico. Ah, esse aqui tem 6 na última, esse tem 2. Ou seja, quem tem 2 vai doar para quem tem 6. Repare que na hora que você organizar isso aí, o número proporcional dos átomos vai condizer inversamente aqui. Beleza? Isso vai acontecer sempre nas ligações iônicas. Sempre. Sem exceções. Então é uma característica de um composto iônico. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos imaginar outra situação. O cálcio tem 2 elétrons na última camada, enquanto o oxigênio tem 6. Você consegue imaginar o que poderia acontecer na combinação desses dois átomos? Né? Ca e o oxigênio, né? O cálcio e o oxigênio. O cálcio tende a perder 2 elétrons. O oxigênio tende a receber 2 elétrons. Assim, ambos ficariam com 8 na última camada. Como são formados de 2 íons com carga do mesmo valor, mas em sinais opostos, por atração elétrica estabelece uma ligação iônica. Ou seja, é aquela regra. Tem um cara querendo doar 2 e tem um cara querendo receber 2. Deu match. Já era. Pum. Jogou pro lado aí no Tinder. Vai colar. Beleza? É basicamente isso. Ligação iônica, gente, não foge dessa regra. Beleza? Agora, olha só a representação que ele vai trazer aí. A fórmula unitária desse composto pode ser, então, determinada. Ca2+, porque ele vai perder 2 elétrons, certo? Oxigênio 2-, porque ele vai receber 2 elétrons. Repare que se eu inverter a ordem, vai ser proporcional. Ó. Eu vou ter 2 átomos de cálcio e 2 átomos de oxigênio. Então, Ca2O2. Beleza? Então, ó, seria a fórmula unitária. A fórmula unitária é sempre o equilíbrio. Beleza? Como os dois números são iguais, eles não precisam ser indicados na fórmula. Dessa maneira, o composto formado é representado pela fórmula unitária, CaO. Ou seja, toda vez que os números forem iguais, né, eu tenho uma fórmula unitária, eu não preciso representar, porque é basicamente, em matemática, sempre trazendo essa comparação, fração. Se você pega uma fração, 1 sobre 2, meio, não é a mesma representação que 5 sobre 10? É ou não é? É, não é? É o mesmo valor, não é? Se eu tiver uma fração, imagine que eu peguei tô lá na época que eu tô aprendendo fração, quando vocês aprenderam fração, e tinha lá um negócio que vocês detestavam fazer, que era, dava um valor lá, 5 sobre 10. Aí a professora falava assim, eu quero a resposta simplificada, no menor valor possível. Aí o que você tinha que fazer? Achar um divisor comum para os dois valores, não tinha? Então era 5 sobre 10 e você pensava, vou dividir tudo por 5. Vai ficar 1 sobre 2. Então a representação de 5 sobre 10 é a mesma proporcionalmente para 1 para 2. 1 sobre 2, não é? Tudo isso é meio. Se você dividir 5 por 10 e dividir 1 por 2, não vai dar meio do mesmo jeito? A ideia é que é a mesma. Se eu tenho um Ca2O2, é a mesma coisa que eu pegar Ca e O. Representativamente, não é? 2 átomos dessa mistura não é a mesma coisa que eu falar 4, 6 ou 8 delas, porque as combinações continuam sendo de 1 em 1. Né? Então é a fórmula unitária. São fórmulas que eu consigo simplificar. Se fosse Ca10O10, eu poderia representar CaO da mesma forma. Porque se eu dividir por 10, vai dar o mesmo valor. É a mesma ideia que vocês usam em fração aí. 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2. É isso que significa a representação de fórmula unitária. Beleza? Agora vamos ver uma terceira situação aí. O cálcio tem 2 elétrons na última camada. E o flúor tem 7. Repare que agora eu não tenho um valor que bate, não dá match certinho. Beleza? Então eu tenho um cara que precisa ganhar 1, mas tem um cara que quer doar 2. Então ele fica, eu quero me desfazer de 2, não só de 1. E aí, como que eu faço? Né? Então vamos ver como que esse cara faz aí. Nesse caso, o cálcio forma um íon com carga 2+, certo? Porque ele vai perder os 2. Ele vai dar um fim nos 2, não importa qual. Ele vai ficar 2+. Porém, o flúor, ele só pode receber 1. E ele, eu quero 1 só, eu só preciso de 1 e acabou. Não quero sobras. Então o flúor vai receber só 1. Agora pensa, e o outro elétron? Vai para onde? Enfiar onde esse outro elétron? Olha só.
Como são formados íons com cargas opostas e valores diferentes, cada átomo de cálcio irá atrair e estabelecer ligação iônica com 2 átomos de flúor. Ou seja, então peraí, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 elétrons sobrando e você quer um, não quer? Então faz o seguinte, acha outro cara aqui que também precisa de um e eu dou os 2 ao mesmo tempo. É basicamente isso que ele faz. Então eu preciso doar 2 elétrons e tenho 2 caras que precisam receber um. Fechou minha conta? Então, eu tenho agora uma pequena surubinha aí de elétrons, né? De átomos. Eu tenho 2 carinhas de flúor e um carinha de átomo de cálcio que vai se juntar ali e vai se resolver entre eles. Então, eu tenho agora 2 átomos de flúor e 1 átomo de cálcio para fazer uma ligação que mantenha a minha estabilidade. Como que funciona isso aí? Olha lá, então. Eu tenho um cálcio 2+, que ele vai perder 2 elétrons, e tenho flúor 1-, não tem? Repare que eu só estou falando de um átomo aqui. Se eu inverter os valores, que é a regra que a gente já veio vendo desde a primeira situação, a gente não vai ficar com a fórmula Ca1F2, ou seja, para eu ter uma fórmula unitária, ou seja, pelo menos um átomo dessa substância, eu preciso de uma molécula dessa substância, eu preciso de pelo menos 3 átomos, sendo 2 de flúor e 1 de cálcio. Repare que aqui eu não tenho mais os valores proporcionais que eu tinha antes. 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Agora eu tenho 1 para 2. Ou seja, poderia ter aqui um Ca2F4. Entendeu? Poderia ter um Ca3F6. Se eu fosse simplificar isso, eu teria que achar um divisor comum. E o meu divisor comum aqui é a proporção de 1 para 2. Deu para entender? Ou seja, toda vez que eu quiser estabilizar um cálcio com flúor, eu vou precisar de pelo menos 2 flúors para estabilizar esse cálcio. É lógico, existem outros elementos, pode se ligar com outros elementos. Mas quando a gente for usar esse elemento específico, a única forma de equilibrar isso de forma estável vai ser colocando 2 flúors para cada átomo de cálcio. Porque um precisa perder 2, mas o outro só pode receber 1. Então, para eu conseguir estabilizar isso e manter o equilíbrio para todo mundo, ficar bom para todo mundo, tem que ser 2 flúor para um cálcio. Deu para entender isso? Ou seja, a fórmula unitária desses caras aqui, o mais simplificado que você vai conseguir pôr é 1 para 2, Ca1F2. Aí poderia ser Ca5F10, não importa. Se você for achar um divisor comum, teria que ser na proporção de 1 para 2. Deu para entender isso? Então, beleza. Então, vamos lá. Repare ali como que ele vai explicar isso então. A fórmula do composto iônico formado é CaF2. Por que ele não colocou 1 aí? Porque se é 1, eu não preciso representar, né, gente? Então, Ca1F2. Fluoreto de cálcio. Veja a figura 7.10 aí, então. Ó. Fluorita é um minério composto principalmente de fluoreto de cálcio. Ou seja, é uma rocha formada por esses elementos aí, nessa combinação. A fórmula do composto iônico, o número 2 é colocado na parte inferior, indica que para cada íon de cálcio há 2 íons de flúor. Note também que a soma das cargas elétricas na fórmula é nula. Isto é, a soma total de cargas positivas é igual à soma de cargas negativas. Isso significa estabilidade, né? O número de elétrons que um átomo pode ganhar ou perder, ou então compartilhar, como você vai ver adiante, é chamado de valência do átomo. Por isso, as ligações iônicas são chamadas também de ligações eletrovalentes. São chamadas, eu não sei porquê, porque ninguém usa isso. Todo mundo fala ligação iônica, beleza? Considere os exemplos anteriores. Podemos dizer que o sódio tem valência de 1+, e o cloro 1-, já que o cálcio e o oxigênio têm valência 2+ e 2-, respectivamente. Ou seja, a quantidade de elétrons da última camada que eu perdi ou ganhei aí, né? Beleza, pessoal? Deu para entender a ligação iônica? Então, beleza. Vamos partir então aí para ligação covalente. Já vimos que na natureza, o gás nobre, como o gás hélio, é formado por átomos isolados de hélio. O mesmo não acontece, por exemplo, com o gás hidrogênio, cujos átomos estão ligados 2 a 2, formando o que conhecemos como moléculas. As moléculas podem ser compostas de 2 ou mais átomos, que podem ser iguais ou diferentes entre si. Aí beleza. As moléculas podem ser representadas por uma fórmula molecular. Por exemplo, a fórmula do gás hidrogênio é H2 e a do oxigênio é O2.
O número 2, que acompanha a fórmula, é chamado de índice e indica a quantidade de átomos que formam a molécula. Tá, a gente já sabe disso, porque o professor já teve que explicar isso para explicar a ligação iônica. Essa situação que era para estar antes disso, né, amiguinho? Agora é tarde, já passamos o carro na frente dos bois aí. Como o átomo de hidrogênio tem tendência a ganhar elétrons, quando átomos de hidrogênio se combinam, eles compartilham elétrons. Assim, cada átomo passa a ter 2 elétrons em vez de 1, adquirindo a estabilidade como um átomo do gás hélio e um gás nobre, com 2 elétrons na última camada. Então, olha aí essa figura 7.11, o exemplo de 2 moléculas de hidrogênio se unindo, formando uma molécula compartilhada ali de elétron, né? Cada par de elétron, né, compartilhado é formado por um elétron de cada átomo. Com o compartilhamento, cada par pertence simultaneamente aos 2 átomos. Os elétrons que formam o par são atraídos pelos núcleos de ambos os átomos, uma vez que cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Essa atração mantém os átomos unidos e é chamada de ligação covalente. Esse tipo de ligação é responsável pela formação das moléculas, como a do gás hidrogênio, do gás oxigênio e da água. Por isso é chamada também de ligação molecular. As substâncias formadas por moléculas são chamadas de substâncias moleculares. Para representar uma molécula, podemos usar a fórmula molecular, a fórmula eletrônica, que indica os pares de elétrons da última camada, ou a fórmula estrutural, ou seja, temos 3 representações diferentes disso. Beleza? Que representa por um traço o par de elétrons compartilhado pelos átomos. Então veja como são essas formas. Então olha o exemplo aí, pessoal. Nada melhor do que o exemplo para entender isso aí. Fórmula molecular do gás hidrogênio, H2. Fórmula eletrônica, representando os elétrons. Então eu tenho um H com um elétron, tenho outro H com um elétron, e eles estão usando esse mesmo elétron. E tem uma fórmula estrutural, que é mostrando como eles vão se arranjar quimicamente. Então eu tenho um hidrogênio, outro hidrogênio e uma ponte entre eles, que é esse representado por esse tracinho aí, tá? O gás oxigênio, por exemplo, é formado por 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem tendência a ganhar 2 elétrons, porque ele tem 6 na última camada. Portanto, compartilham 2 elétrons e formam 2 pares. Desse modo, cada átomo fica com 8 elétrons. Considera-se sempre que os elétrons que formam a ligação fazem parte dos 2 átomos simultaneamente. Pessoal, aqui a ideia é simples. A palavra-chave aqui é compartilhamento. O que significa compartilhar? É dividir e utilizar ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho o meu livro. Eu estou usando o meu livro, você está usando o seu. Beleza? Só que estamos compartilhando da mesma ferramenta nesse momento. Eu estou usando o vídeo para me gravar e você está usando o vídeo para me ouvir. Ou seja, nós dois estamos usando simultaneamente o vídeo, né? Mas cada um está usando o seu livro. Então, basicamente é isso. Quando você está em sala e o seu amigo esquece o livro e você empresta o seu livro para ele usar, você está doando elétrons. Está doando livro. Ligação iônica. Beleza? Eu tenho 2, pode usar esse aqui, que eu vou usar o outro. O professor tem 2 ali, me emprestou 1. Ou seja, ligação iônica. Ligação covalente é quando você fala, professor, eu não trouxe o livro, posso sentar com o fulaninho? Não, não pode, porque a responsabilidade é sua de ter trazido seu livro, se vira, né? Mas, no caso hipotético, sim, meu caro aluno, pode emprestar o seu livro, pode sentar juntinho do seu coleguinha e acompanhar com o mesmo livro. Ou seja, os 2 usando ao mesmo tempo o mesmo livro. Aí sim a gente está falando de ligação covalente. Ambos dividindo o mesmo livro ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Quando isso acontece, eu tenho ligação covalente. E você consegue ver, imaginar que uma ligação de compartilhamento, ou seja, quando 2 átomos usam o mesmo elétron, você consegue imaginar que tende a ser uma ligação muito mais forte isso, do que quando eu dou algo para o cara e ele me devolve outro. Ou eu preciso e ele está precisando, então eu dou para ele, já era, acabou, tchau, segue sua vida. Então a ligação aí é muito mais fraca. Agora, quando eu tenho um livro para os 2, eu quero sentar ali, não, eu quero sentar aqui. Então é muito mais difícil eu me separar, porque eu dependo
desse livro. Nesse caso é a mesma coisa. Eu dependo do elétron dele e ele depende do meu. Então é muito mais difícil nós nos separarmos do que numa ligação iônica que o cara pegou já o que precisava e se ele quiser ele segue a vida dele. Acabou. Então aqui eu tenho uma ligação muito forte e por isso esse conceito de muitas das substâncias que a gente conhece são formadas por ligações moleculares, são ligações mais fortes, beleza? E isso significa que eles estão usando ao mesmo tempo. Então eu posso ter uma divisão de um elétron, que é o caso do hidrogênio. Minha camada K cabe em 2. A camada do outro hidrogênio cabe 2, cada um tem 1. Então eu preciso de um, ele precisa de um. Vamos compartilhar o mesmo, uma ponte. Né? Agora, no caso do oxigênio, eu tenho 6 na última camada. Então eu preciso de 2. E o cara lá também tem 6 e também precisa de 2. Pô, mas se eu tenho 6, eu compartilho 2 com você compartilha 2 comigo. Fica 8 para os 2. É a representação que está aí no rodapé da página 142. Beleza? Agora veja as representações dessas ligações. No caso da fórmula molecular, é a fórmula de átomos em si e a quantidade deles, ou seja, O2. Representação molecular. Agora, se eu quiser uma representação eletrônica, ou seja, eu tenho que representar meus elétrons. Eletrônica, elétrons. Então, tenho oxigênio com 6, então faço 6 bolinhas. Tenho outro oxigênio com 6 bolinhas. E parei um com o outro para que eu represente 2 bolinhas sendo pareadas ao mesmo tempo. Então eu tenho oxigênio com 2 bolinhas do lado esquerdo, 2 bolinhas embaixo, 2 do lado direito. O outro oxigênio igual. Representa que essas 4 bolinhas do meio estão sendo compartilhadas. Geralmente essa fórmula eletrônica aparece dessa forma com um tracinho entre quais estão sendo compartilhados. Ou com uma marcação ali circular ele assim para representar, tá? E a fórmula estrutural eu represento por traços, sempre tracinhos. Então, 2 tracinhos no meio ali representando os 2 elétrons que estão sendo compartilhados. Esse tracinho pode ser na diagonal, para baixo, para cima, tudo, beleza? A gente segue o padrão aqui que a gente sabe que funciona, que é natural. Naturalmente a ligação é essa. O porquê da ligação ser mais igual ao caso da água, a gente vai ver que é meio na diagonal, um ângulo ali. Professor, mas por que era aquele 0,800 Deus, beleza? 0,800 Deus do porquê que foi assim. Mas tem, quando você estudar a química aprofundada lá no ensino médio, você vai entender por causa de arranjo químico lá, por que ele se organiza dessa forma. Mas agora a gente não precisa se ater a isso aí, beleza? Então, ó, a água é uma substância molecular cuja fórmula química é o H2O. Né? Vocês já estão cansados disso aí já. O que indica que há 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para cada molécula de água. Se apenas um átomo de hidrogênio compartilhasse seu elétron com o oxigênio, o átomo de hidrogênio ficaria estável, com 2 elétrons. Mas o oxigênio precisa de 2, não, né? Então ele ainda precisaria. É quase o mesmo caso que a gente falou lá do flúor com o cálcio. Porém, eu não estou falando mais de uma ligação de doação, sim, estou falando de compartilhamento. Então, olha só. Porém, quando 2 átomos de hidrogênio compartilham um elétron com oxigênio, esse fica com 8. Então eu tenho oxigênio com 6, compartilhando 1 com cada, ficando com 8. E tenho cada hidrogênio compartilhando 1 apenas com oxigênio, porque eles precisam ficar com 2, beleza? Então, eu tenho a representação perfeita aí do que parece um Mickey, né? O oxigênio e os 2 hidrogênios compartilhando o elétron aí com o oxigênio, né? Então eu tenho agora um oxigênio com 8 elétrons na última camada e tenho os hidrogênios com 2. Perfeita, né, combinação aí, equilíbrio entre eles. Daí tem aí na figura a representação, então, né? Abaixo estão representadas outras formas que pode ser usada para representar então a molécula da água. Fórmula molecular, vocês já estão cansados de saber, H2O. A fórmula eletrônica, aí eu tenho oxigênio com 6 elétrons. Daí eu represento 2 elétrons para ele ficar equilibrado com 8 e os hidrogênios em volta com 2. Então tá ali a representação. E aí eu tenho a fórmula estrutural, que é o oxigênio com uma ponte de ligação com cada hidrogênio, que é um elétron sendo compartilhado. Aí repare que é o que eu falei, ó, ele vem na diagonal, ele não poderia colocar H tracinho O tracinho H? Poderia, né? Aqui no fundo de 2 eu posso fazer isso ainda. Mas lá no ensino médio para frente, você vai aprender as posições exatas, tem um porquê, e aí você não pode mais fazer de qualquer jeito. Então,
eu indico que de substâncias comuns, como a da água, por exemplo, já vai se acostumando para não fazer errado depois. Né? Porque é muito mais fácil você já aprender certo agora, guardar a posição, do que depois lá no ensino médio ter que reaprender, porque você sempre fez de uma forma que não era correta. Além das fórmulas, podemos utilizar uma adaptação do modelo de Dalton para representar a molécula de água, que é aí da figura 714, uma bolinha maior, que representa o oxigênio, duas bolinhas menores juntas aí, né, representando então um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, formando uma molécula de água. A ligação covalente em geral ocorre entre dois não metais, isto é, entre átomos que possuem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ou entre um metal e um não metal e um hidrogênio, porque eles apresentam poucos elétrons faltando na última camada. Então é muito mais fácil de eu compartilhar alguma coisa. Porque se eu estiver precisando de 7 elétrons, é muito difícil eu compartilhar, arrumar tantos elementos naturalmente para compartilhar isso. Tá bom? Então, como vimos, o número de elétrons de um átomo pode ceder ou ganhar nas ligações iônicas, ou então compartilhar nas ligações covalentes. Corresponde à sua valência. Utilizando a água como exemplo, cada átomo de hidrogênio compartilha um elétron, tendo valência 1. Já o átomo de oxigênio tem valência 2, porque compartilham 2 elétrons, né? E por último, aí nós temos então a ligação metálica, que é muito mais simples. Olha só. No 8º ano, você aprendeu que a corrente elétrica é formada pelo movimento ordenado de cargas elétricas. Não, você não aprendeu ainda. Você vai aprender isso na próxima aula de Ciências Biológicas, porque, novamente, por causa das alterações da BNCC, essa matéria que antes estava no 9º foi para o 8º. E você acabou de passar do 8º para o 9º e ficou nessa janela. O trem passou e você ficou dando tchauzinho lá. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver isso na próxima videoaula lá de Ciências Biológicas. Mas aqui o que você precisa entender é esse conceito, tá? Que, na verdade, carga elétrica nada mais é do que os elétrons percorrendo um sistema elétrico. Vimos também que os metais, principalmente cobre utilizado em fios elétricos, são bons condutores de eletricidade. Agora que você conhece a estrutura dos átomos, conseguiria explicar essa propriedade dos metais de conduzir a eletricidade? Para explicar por que os metais são bons condutores de eletricidade, cientistas propuseram um modelo de ligação metálica. Onde eu parei? Aqui. Que representa como os átomos metálicos se comportam quando estão próximos uns aos outros. Na maioria dos metais, os átomos não se ligam da mesma forma que os átomos de um composto iônico ou de uma molécula, ou seja, né, covalente ou iônica. Nas ligações metálicas, os elétrons da última camada podem mover-se livremente, sendo compartilhados entre diversos átomos, né? Os átomos que estão ligados, obviamente, uns nos outros. Então tem uma figura ali, ó, os átomos de metal e alguns elétrons livres sobre esses átomos, e eles podem se transportar aí de um átomo para o outro. Quando os elétrons saem de um átomo, ele fica temporariamente com excesso de carga positiva. Costuma-se dizer, então, que os metais são formados por íons positivos imersos em uma espécie de nuvem de elétrons, ou em um mar de elétrons livres, que se movimentam de maneira desordenada. A facilidade com que os elétrons se deslocam entre os átomos explica por que os metais, em geral, conduzem bem a eletricidade. Geralmente, os elétrons dos metais movem-se de forma desorganizada em todas as direções. Porém, quando ligamos um fio metálico a uma pilha, o movimento fica mais organizado, porque o fluxo de elétrons segue determinado sentido, de maneira ordenada, gerando corrente elétrica. A corrente elétrica, que passa por um fio de cobre, por exemplo, é formada pelo movimento ordenado de elétrons de um ponto do fio a outro ponto do fio. Geralmente a corrente elétrica, pessoal, imagina o seguinte, eu tenho um fio de metal, de cobre, um fio, em forma de U. Eu tenho vários átomos que formam esse fio, milhares de átomos elétricos, né, metálicos aí, que é o do cobre. E eu tenho os elétrons livres na sua superfície da última camada. Eles estão lá. Eles estão lá. Todo mundo lá. Tô aqui, de boa. E eu tô aqui de forma desordenada. Tá tudo lá, igual o boneco no posto. O que acontece nesse momento? Se isso é uma carga negativa,
Os elétrons são carga negativa. E vocês já sabem que cargas positivas e negativas têm, né, repulsão. Cargas iguais se atraem e diferentes se repelem. O que acontece? Se eu colocar uma pilha, o que significa pilha? Um dispositivo que tem carga positiva de um lado e negativo do outro. O que vai acontecer? A carga positiva da minha pilha vai atrair os meus elétrons negativos do polo da pilha, não vai? Se ali é positivo, ela vai estar atraindo quem é negativo. O lado da pilha que é negativo, obviamente, vai ser atraído pelos prótons que vão ficar do núcleo desses átomos, porque as cargas negativas deles estão indo em direção positiva. E as cargas elétricas negativas da pilha aqui, que estão chegando do positivo, vão ser transferidas para o negativo. Por quê? Porque lá está começando a ficar todo mundo positivo. E aí vai atraindo. E ao mesmo tempo que a carga negativa que está chegando está repelindo. Você consegue entender o conceito? Ou seja, eu estou forçando que esses elétrons organizem o seu movimento. Então, ao invés de elas ficarem todas desordenadas lá, elas começam a ir só numa direção. Se elas estão indo só numa direção, ela começa a fazer uma movimentação ordenada, que é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, a ligação metálica, ou seja, ligações feitas entre os metais, elas tendem a formar camadas de elétrons sobressalentes ali em relação aos átomos. Significa que tem os elétrons, né, sobrando livremente ali e eles se movimentam de forma desordenada. Quando eu ponho um polo positivo e negativo num circuito fechado, eu organizo o movimento desses elétrons, gerando corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, a gente já tem o conceito das ligações aqui. Agora, a gente tem que entender outro conceito básico aqui para a gente continuar essa matéria, que é o conceito de substância simples e substância composta, né? Então, olha só. Como já vimos, a molécula de gás oxigênio que existe na atmosfera é formada pela ligação de dois átomos iguais de oxigênio. Já a molécula de gás carbônico, cuja fórmula molecular é CO2, é formada por dois tipos de átomo, o carbono e o oxigênio. No caso, 2 oxigênio para um carbono, proporção 1 para 2 aí, né? Lembra lá que a gente falou da porção unitária? Então, olha só. O gás oxigênio é, portanto, uma substância simples, pois é formado pela ligação entre dois átomos do mesmo elemento químico. Já a molécula de gás carbônico é considerada uma substância composta, pois é formada pela ligação de átomos de diferentes elementos químicos. Então, olha a figura 7.17. Representação de modelos de moléculas de gás oxigênio e gás carbônico. Ou seja, o oxigênio são moléculas iguais. Então, tem uma substância simples. O gás carbônico tem a representação da bolinha preta e bolinha vermelha. Ou seja, substâncias diferentes. Então, eu tenho aí uma substância composta. É um conceito simplesmente fácil, né, pessoal? Então, eu pergunto para vocês, por exemplo, ozônio, né? Camada de ozônio é formado por uma substância simples ou uma substância composta? E aí? E agora? O bicho pegou, né? Aperta o pause aí e joga no Google. Beleza? Despausou? Você descobriu que a camada de ozônio é formada por 3 átomos de oxigênio, O3, certo? Aí eu pergunto para vocês, o ozônio é uma substância simples ou composta? Simples, porque é formado por 3 átomos iguais. Beleza? Então, tudo que for formado por átomos diferentes são substâncias compostas. Tudo que for formado por átomos iguais são substâncias simples. Beleza? Então, olha só aí, saiba mais. Eu acho que é uma das coisas que a gente já... praticamente todo mundo já sabe dessa história aí, porque é uma coisa que chama atenção e meio que todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. Mas vamos lá. O grafite e o diamante. O grafite e o diamante são substâncias simples, feitas do mesmo material. Átomos do elemento químico carbono. Ou seja, se você já sabe o conceito de substância simples, você já sabe que o grafite e o diamante são formados puramente por carbono. Aí você pensa, como assim é só carbono? Como que o grafite pode não valer nada e o diamante ser tão caro, ser bruto, o diamante é transparente, bonito, o grafite é cinza, quase preto. E aí, né? Então vamos lá. Suas propriedades, entretanto, são muito diferentes.
O grafite é macio e solta camadas facilmente quando esfregamos contra uma superfície. Você já sabe disso porque você usa o grafite no lápis aí, né? Passou, já era. O grafite vai se desfazendo e vai ficando ali a sua escrita. Onde que tá? Já o diamante é o mineral mais duro que nós conhecemos. O diamante é formado por uma rede tridimensional de átomos de carbono, todos fortemente ligados aos átomos próximos. Por essa razão, é difícil riscar o diamante. Ele também tem grande capacidade de riscar outros materiais. Quando a gente fala em riscar, a gente está falando quem é mais duro que quem. Entendeu? Se eu pego um grafite e pego um diamante, se eu esfregar um no outro, quem que vai se sujar? O diamante, porque o grafite vai se desfazer na superfície do diamante. O diamante, se eu passar ele no grafite, ele vai cavucar o grafite ali. Entendeu? Esse é o conceito de riscar aí. Quem que é o mais duro? Quem tem um arranjo molecular mais firme, mais forte? No caso, obviamente, o diamante. Já a grafite é formada por várias camadas de átomos de carbono bem unidos. Porém, a união entre as camadas é muito fraca, tanto que o lápis solta as camadas muito finas de grafite enquanto esfregamos no papel. A grafite pode ser formada em diamante, se for submetida, pode ser transformada em diamante, se for submetida a altas pressões e temperaturas. No entanto, o diamante sintético, assim formado, não tem uma estrutura tão perfeita quanto o diamante natural. Ou seja, o que muda um do outro é a sua formação atômica. A formação química do diamante é tridimensional, então as moléculas se arranjam em formas de pequenos triângulos. Já do grafite, são linhas retas de ligação sobrepostas umas às outras. Ou seja, é muito mais maleável, muito mais quebrável, muito mais fácil de desfazer isso aí, né? E aí entra esse conceito, né? Você já pode pensar, por que o diamante é tão caro? Justamente por isso. Porque mesmo eu sabendo que o diamante e o grafite é feito do mesmo elemento, e que se eu conseguir pôr pressão e temperaturas em cima desse grafite, eu consigo transformar ele no diamante, mas mesmo assim esse diamante não é igual ao natural. Ou seja, a capacidade de produção de um diamante natural, um diamante verdadeiro, só é possível por meios naturais de pressão e temperatura feitos pela Terra. Ou seja, é uma característica muito rara, muito única e é muito difícil de se encontrar. Por essas todas características é que o diamante custa tão caro, que ele é tão valioso, né? A sua raridade é altíssima. Já o grafite, né? Qualquer bunda mole aí tem um grafite, então não vale muita coisa não. Beleza? Esses dois conceitos aí são importantes. Bom, agora então a gente passa para os conceitos de estado físico da matéria, né? Você já sabe que a matéria pode apresentar 3 estados físicos que vocês aprendem desde que se entende por gente: sólido, líquido e gasoso. Agora, você saberia explicar que diferença existe na organização das moléculas ou dos átomos em cada um dos 3 estados físicos? Vamos partir dos aspectos macroscópicos, que podem ser vistos a olho nu. A observação de situações cotidianas nos mostra que existem diferenças entre características dos materiais sólidos, líquidos e gasosos. Um sólido, como um pedaço de mármore ou uma barra de ferro, tem a forma e volume bem definidos. Não teremos facilidade, por exemplo, em modificar o formato do mármore se o pressionarmos, né? Já um líquido, como a água, também tem volume definido, mas a sua forma varia de acordo com o formato do recipiente que ocupa, né? O mesmo volume de água, por exemplo, 1 litro, terá formatos diferentes se estiver dentro de uma garrafa ou em um balde. Por sua vez, os gases, como o atmosférico, não têm forma nem volume definidos, por causa da característica de expansibilidade, né? Um gás ocupa todo o volume do recipiente em que está contido, sempre. Agora vamos procurar relacionar as características que enxergamos às características dos átomos e moléculas dos sólidos, líquidos e gasosos. Como explicar os fatos acima utilizando os modelos submicroscópicos de átomos e moléculas? Ou seja, como que eu explico por meio de moléculas por que o sólido é sólido e o líquido é líquido, por exemplo, né? No estado sólido, as partículas em geral estão próximas umas das outras porque existe grande força de atração entre elas. Essas partículas que formam o material em estado sólido não podem se movimentar, elas apenas vibram em uma posição fixa.
Isso explica porque os sólidos não mudam de forma com facilidade, como acontece com os líquidos e gases. Mas essa vibração tem a ver em relação com o calor. E aí a gente já sabe por que materiais se dilatam durante o calor, porque aumenta a vibração desses átomos e ele se expande, né, em uma relação aí. Então eu sei que alguns objetos tendem a ficar maiores ou mais maleáveis com calor, né? No estado líquido, as partículas se movimentam mais livremente quando comparadas ao estado sólido, podendo deslizar umas sobre as outras. Então elas ficam um pouco mais maleáveis ainda, né? Então é fácil entender isso aqui no conceito de derretimento. Se você imaginar uma barra de ferro derretendo, ela vai aumentando o espaçamento entre as moléculas e isso vai dando mais maleabilidade, até o ponto dele derreter por completo e ficar completamente maleável, né? Que é o arranjo do líquido. Já no estado gasoso, as partículas movimentam-se ainda mais livremente, ainda, ficando mais distantes umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. Por isso, um gás não tem forma e volumes definidos e podem ser comprimido e expandido, isto é, seu volume pode variar, né, com o aumento ou a diminuição da pressão existente sobre esse elemento, né? O espaço entre as partículas nos sólidos e nos líquidos é bem menor do que nos gases. Por isso, é muito mais fácil comprimir um gás do que um sólido ou um líquido. Ou seja, quando eu estou comprimindo, nada mais estou fazendo do que colocando esses átomos mais próximos uns dos outros, né? E aí tende a uma situação aí que a gente tende a fazer num experimento prático aí, né? Você pega a seringuinha, tampa a ponta e pressiona ele lá. Quando você solta, ele não sai um gásinho assim, um vaporzinho. Por quê? Porque a pressão que se exerceu ali foi tão grande que essas moléculas que estavam em grande agitação, distantes uma da outra, começam a se chocar. Começam a se chocar e se unir. Quando elas começam a se chocar e se unir, elas começam a formar um arranjo parecido com o do líquido. Ou seja, se eu tiver pressão suficiente para comprimir esse gás de uma forma que ele não escape dali e seja pressionado, vai chegar um momento que esse gás todo vai se tornar um líquido. E se eu continuar pressionando esse líquido, ele vai virar um sólido? Não. Não, porque ele vai depender também de reações como calor, né? Redução, tem que tirar o calor dali, né? Ou seja, para eu virar um gelo daí, eu tenho que tirar temperatura, eu tenho que tirar calor desse material. Mas a ideia é essa, né? Então, eu tenho pressão e calor sendo dois agentes responsáveis aí pela diferença, né, dos estados da matéria, tanto o gasoso, o líquido e o sólido. Bom, a gente termina por aqui. Vamos continuar. Ó, então, já dá para fazer como tarefa as atividades da página 150, 151 e 152. Por quê? Porque tem apenas uma página para terminar esse capítulo. Porém, o que ele está falando aqui é justamente o que eu estava comentando sobre temperatura e calor, e eu tenho certeza que vocês já entendem bem sobre isso. É lógico que no próximo vídeo eu vou terminar esse capítulo para daí fazer as correções. Mas já na próxima segunda, então, já trarei as correções dos exercícios. Então, vocês já ficam como tarefa página 150, 151 e 152. Vale lembrar aqui que essa tarefa deve ser feita no seu caderno, à mão, normal, e depois na correção você acompanha, vê se está tudo ok, que não está ok, você vai apagar, fazer a correção aí que vai estar disponível no slide. Esse material vai ser vistado em sala de aula quando retornar às aulas, né? Isso se as aulas retornarem esse ano. Imagino que sim, se Deus quiser, até agosto aí, se der, a gente volta. Se não der, fica para quando a gente voltar. Beleza, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida dessa videoaula, e não esquece que a gente tem os plantões às 2 horas da tarde, todas as segundas e sextas. Então, é só entrar no link lá que o professor disponibiliza na plataforma lá do Plural. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.